Estamos refletindo sobre os últimos dias, os últimos acontecimentos, os últimos fatos relacionados a Jesus, enquanto ele esteve aqui na Terra. E fizemos isso a partir do Evangelho de João. João tem muito a nos ensinar, porque ele justamente mostra de maneira muito clara como foram esses últimos acontecimentos. Na história do Deus bíblico e do seu povo, os acontecimentos daquela sexta-feira da paixão foram de horas escuras, um sábado de incertezas e provavelmente de lágrimas. A pessoa que eles acreditavam ser o Messias havia morrido e os discípulos estão dispersos. Quem faz pouco caso da ressurreição de Jesus Cristo tende a retratar os discípulos como caipirões, credos que acreditavam em fantasmas, ou que de maneira astuta armaram para retirar o corpo de Jesus do sepulcro e o esconderam em outro lugar. A Bíblia retrata os próprios seguidores de Jesus e também os seus discípulos como pessoas céticas quanto aos boatos da ressurreição. E é isso que nós queremos ver hoje, a partir daquilo que nos diz o Evangelho de João, capítulo 20. E se você quiser me acompanhar, então pegue a sua Bíblia e leia e me acompanhe nessa história, assim como nos conta João no capítulo 20. Em uma profunda tristeza, Maria Madalena de madrugada chega à sepultura de Jesus. Ela é uma das mulheres que esteve aos pés da cruz, vendo Jesus sofrer e morrer. E ela estava desconcertada e com medo. Ela viu quando José de Arimateia e Nicodemos tiraram Jesus da cruz, colocaram o corpo num sepulcro novo que José havia comprado, viu que a pedra foi rolada na entrada e era uma pedra grande. Ela foi ao sepulcro pensando que Jesus estava morto. Qual foi a primeira visão que ela teve e qual foi a sua reação diante daquilo que ela viu? Viu a pedra removida, sai correndo ao encontro de Pedro e do outro discípulo, o amado, e dá a notícia. Tiraram o corpo de Jesus, não sabemos aonde o colocaram. A reação de Pedro e do outro discípulo é muito rápida. Eles saem correndo, vão à sepultura de Jesus. O Evangelho de João diz que o seu discípulo amado sai correndo mais depressa que Pedro, chega antes, vê a sepultura e os lençóis de linho ali, mas não entra naquela sepultura. Pedro chega, entra, vê os lençóis, mas um detalhe chama a sua atenção. O pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado ao lado. Só aí o outro discípulo entra, vendo a cena, crê que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Pedro e o outro discípulo voltam para casa. Mas Maria Madalena permanece ali chorando, sem ainda entender o que havia acontecido. E dois anjos aparecem a ela e perguntam: mulher, por que você está chorando? E ela diz: o corpo do meu Senhor foi tirado e eu não sei onde está. E ela ouve então uma voz atrás dela que diz: por que você está chorando? A quem você procura? Não reconhecendo que era Jesus, ela pensa ser o jardineiro. E aí, quando Jesus a chama pelo nome e diz Maria, então ela reconhece que é Jesus e ela diz Mestre. E os discípulos estão em casa trancados, com medo. E após a sua ressurreição, então Jesus visita esses discípulos e ao entrar no recinto diz: paz seja com vocês. E Tomé não estava ali naquele primeiro momento e não acredita na notícia da ressurreição e pede provas. E Jesus novamente aparece aos discípulos e agora nesse momento Tomé está presente. E Jesus então diz ao incrédulo Tomé: coloque o dedo aqui nas feridas de minhas mãos e também na ferida aqui do meu lado. E aí Tomé crê. E Jesus diz: Tomé, porque você viu, então crê? Após a sua ressurreição,
Jesus ele visita pequenos grupos de pessoas fechadas dentro de suas casas, ou pessoas junto ao túmulo, ou na estrada de Emaús, ou então no mar da Galileia. Esses encontros de Jesus são privados e assim acontece para reforçar a fé das pessoas que criam em Jesus. Pelo testemunho bíblico, nem um único incrédulo viu Jesus após a sua morte, nenhum incrédulo viu Jesus na sua ressurreição. Mas agora tenta imaginar a cena. O que teria acontecido se Jesus aparecesse naquele dia na varanda do palácio de Pilatos? Ou se aparecesse na casa do sumo sacerdote? Ou então se fosse lá onde o sinédrio estava reunido? Com certeza, uma cena pública assim causaria sensação, mas não provocaria fé. Jesus opta por um caminho diferente daquele que nós imaginamos. Em vez de uma aparição pública que provocaria maior sensação, ele opta em deixar os discípulos a quem ele visita espalharem a notícia da sua ressurreição. E assim eles se tornam suas testemunhas, que era o desejo de Jesus. Como você receberia Jesus? Como você entenderia desse Jesus? Por isso é importante nós nos perguntarmos: por que Maria Madalena tem aquela reação quando descobre a pedra removida? Como foi o encontro entre Maria e Jesus? Terceiro, como Jesus provoca e convence seus discípulos que ele ressuscitou? Quarto, por que Tomé tem dúvidas? E você, crê na ressurreição ou tem dúvidas? Por isso, como você receberia a notícia da ressurreição de Jesus? Como Maria? Como Pedro? Ou como Tomé? É importante nós olharmos para essa história bíblica e vermos como é que nós realmente reagimos diante da notícia da ressurreição. Cremos? Aceitamos? Testemunhamos? Sabemos que agora, na atual situação, e essa é uma daquelas Páscoas que nós não imaginaríamos que iríamos celebrar dessa maneira, também estamos trancados dentro de nossas casas. O nosso medo hoje não é o medo da perseguição, é o medo de um vírus. Por isso, Jesus também entra entre nós nesses momentos onde nós estamos trancados e ele diz: paz seja com vocês. Jesus também pergunta a cada um de nós numa situação: a quem vocês procuram? Por que nós estamos chorando? Que cada um de nós vá ao encontro de Jesus, creia em Jesus, aceite que ele veio até nós nos dando a vida e que ele ressuscitou para nos dar vida. Que você tenha um tempo especial de Páscoa, creia que Jesus ressuscitou e que ele está vivo, preparando para cada um de nós um lugar especial. Fique na paz, na bênção e numa Páscoa verdadeira, a Páscoa da ressurreição. Amém.